Que bom estar com você, acompanhando o programa Novo Milênio com Cristo. E agora, quero apresentar a você um amigo de muito tempo, o querido apóstolo Wilson, que durante muito tempo tem proclamado o Evangelho na nossa cidade. O apóstolo Wilson, servo de Deus, que tem feito a obra do Senhor aqui no estado de Sergipe, e nós temos a satisfação de conversar um pouquinho agora. Meu querido, a paz do Senhor, tudo bem, apóstolo? Paz do Senhor, pastor Antônio dos Santos. Para mim é um prazer estar neste programa, participando, poder contribuir com o Evangelho aqui na nossa cidade, no nosso estado de Sergipe. Olha, pastor Wilson, para mim é uma satisfação maior do que a sua, tá certo? Obrigado. Agradeço muito ter atendido o convite e não tenho dúvida que esta entrevista, esta conversa vai ser muito útil, muito boa para quem está nos assistindo agora em casa, aqui no estado, em várias partes do Brasil, e já mandar um abraço para aqueles que estão nos acompanhando fora do país. Deus abençoe, muito obrigado a vocês que estão no Chile agora, nos acompanhando, na França, muito obrigado, Deus abençoe, a você que está em Portugal nos assistindo agora, na Espanha nos assistindo, no Japão nos acompanhando, um forte abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas, meu querido apóstolo, o senhor teve um momento que iniciou a sua caminhada com Cristo. Sim. Como foi que se deu esse dia em que tudo começou na sua vida, caminhando numa caminhada nova com Jesus Cristo? Olha, pastor Antônio dos Santos, eu comecei a minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo em um momento em minha vida um pouco turbulento. Né? Eu vivia na bebida, né? Você foi alcoólatra também? Eu me tornei um alcoólatra, Meu realmente. Deus do céu. Né? Cheguei mesmo a uma situação extrema no alcoolismo, a ponto de quase perder a minha família, né? Destruir a minha família. Mas o nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele fez com que a minha vida ela fosse transformada. A palavra do nosso Deus, ela é extraordinária. E ela realmente, ela mudou a minha vida, o meu viver. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou uma nova criatura. Você estava ainda no alcoolismo quando foi atraído pela palavra de Deus e viu em Jesus a sua vitória, foi isso? A minha esposa, ela aceitou Jesus primeiro do que eu. Primeiro do que eu. Sim. Né? Então, nós dois, quando nos conhecemos, nós vivíamos, né, farreando, né, bebendo os bares da cidade. E chegou um dia a qual a minha filha mais velha hoje, né, a Tâmara, ela nasceu e nasceu aleijada de uma perna. Ela nasceu com uma perna menor do que a outra. E uma cunhada minha, evangélica, ela veio para Aracaju para ajudar minha esposa. Era da Bahia? Da Bahia, de Salvador. Certo. E o que aconteceu? Esta minha cunhada, ela soube de um culto de um pastor chamado, um xará meu e conhecido nosso, Wilson Amaral. Na igreja Peniel. Igreja Batista Peniel. Isso. E que ele fazia esse trabalho era pela semana, né? Pelo dia, acho que era pela manhã ou tarde. E a minha cunhada começou a levar a minha filha para esse trabalho. E o pastor, era um trabalho de oração. De oração. Certo. E o pastor Wilson Amaral teve uma revelação, justamente com a minha filha. Naquele dia, no culto, ele viu um anjo que pegava um cordão de medir e media as pernas da minha filha. E a minha filha, ela usava uns aparelhos. Ela ainda com 3, 4 meses de idade. Um aparelho ortopédico. Sim. Entendi. E o pastor viu este anjo com cordão de medir, medindo as pernas. E o pastor falou para minha cunhada de que ali o Senhor tinha curado a minha filha.
E a minha cunhada foi para casa e contou para minha esposa desse fato do ocorrido. Sim. E a minha esposa, ainda ímpia, ela acreditou. Ela creu. Ela creu. Que maravilha. E a minha esposa, né, com a percepção de mãe, ela foi lá e olhou e percebeu algo diferente. Realmente, a minha filha, ela estava com as suas duas pernas iguais. Quer Pra dizer, a glória de perna Deus. que era menor cresceu. Cresceu. Meu Deus. Foi um grande do milagre. Nisso foi um impacto para minha esposa. Minha esposa aceitou Jesus, né? E começou a seguir ao Senhor Jesus Cristo. E eu não. E a minha vida céu. Mesmo começou... com esse milagre, você não se voltou para o Evangelho. Não me voltei, de forma e pós alguma. Eu continuei pior, né? Na verdade, eu piorei, porque eu agora não tinha minha parceira, a minha esposa, aquela que estava andando junto comigo na mesa do bar, né? Para onde nós íamos, nós estávamos bebendo juntos, e agora eu não tinha ela mais como parceira. Né? E aí foi um conflito muito grande dentro de casa, porque eu não queria que ela fosse para a igreja. Né? Eu nasci numa família de espíritas kardecistas. Né? Minha mãe, ela era espírita kardecista, eu também convivi lá dentro, então eu entendia que eu era um espírita, então eu não tinha que ser um evangélico. E aí entramos em um grande conflito, eu e minha esposa. Eu fico assim impressionado porque eu sou pai, eu tenho 2 filhos e eu acredito que numa hora dessas, quando vê um filho com uma deformidade, é algo triste. A gente ama, abraça, mas sente uma dor. E de repente, do nada, surge um milagre de alongamento de um osso, sim. Do osso de uma perna. E nem isto foi suficiente para moldar o seu coração e voltar pelo menos a ter a curiosidade, meu Deus, por que Deus fez isso? Ele curou a minha filha, ele deu uma vida diferente para minha filha. E mesmo assim, isso não foi capaz de lhe atrair. A sua esposa se converteu, mas você continuou na vida como vinha antes. Sim, e agora... Ainda pior. Piorou muito. A cegueira é terrível, né? Infelizmente, o inimigo, ele cega as pessoas. Essa é a verdade. E passou o tempo, né? A minha esposa era sempre me convidando para ir na igreja, e eu sempre falava para ela que não iria para a igreja de forma alguma. Mas um dia, eu aceitei o convite dela para uma festa na igreja. Certo. E nós fomos nesse dia para a festa na igreja. Chegamos lá, assisti o culto, depois eu fiquei assim um pouco chateado, né? E saí, fiquei na porta esperando, mas fiquei ouvindo lá de fora. E quando terminou o culto, nós retornamos para a nossa casa. Quando nós chegamos, eu parei o carro e desceu a minha esposa, não é? Com a minha filha mais velha, a Tâmara, que recebeu a cura. Isso. E a mais nova agora, não é? Que já estava caminhando um pouquinho. Certo, não é? certo. Foi uma atrás da outra. E o que aconteceu? Essa minha filha, a mais nova, ela passou na frente do carro, eu não vi, nem minha esposa viu. Eu arrastei o carro para colocar o carro na garagem, e o que aconteceu? Deus. Eu atropelei a minha filha. Ai, meu pai do céu. Era um Fusca na época que eu tinha, então um carro baixo, né? E eu fui na frente e o vizinho disse, foi a criança, ele tinha falado. Eu achava antes que era uma pedra, pelo Passou barulho. por cima da criança. Eu ouvi um barulho embaixo do carro, de uma pedra, né? Eu pensava que uma pedra. O vizinho gritou, a criança. Eu desci apavorado, fui na frente, não encontrei, no meio. E quando eu fui atrás, embaixo do motor, eu me lembro que eu peguei uma perna ou braço, eu não sei, e arrastei. Quando eu puxei, eu não suportei. E acabei desmaiando. E quando eu me acordei com a minha filha em cima de mim. A minha filha, eu me lembro como hoje, ela estava com uma roupa de crochê, marronzinha, clara. E a minha filha, ela não teve, pastor Antônio, nenhum arranhão, nenhum hematoma. Eu morava no Augusto Franco nessa época. Nessa época não tinha rua asfaltada, as ruas eram de pissarra. E a minha filha, ela não teve nenhum arranhão, nenhum hematoma. Ali foi um impacto para a minha vida.
não é? Sim, você estava desmaiado, quando acordou... A minha ela- filha em cima de mim, não é? Sorrindo, não é? Minha esposa, os vizinhos dizendo que ele estava muito bem. Eu me acordei, não é? Com aquele estado. A minha filha, ela não teve nenhum problema. Aquilo ali me impactou porque eu estava vindo de onde? Eu estava vindo da igreja. A partir dali, Deus começou a mudar a história da minha vida. A partir dali, o Senhor, ele começou a fazer uma obra de regeneração. É aquilo, né, que nós pregamos muito, né? Deus, ele é amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para poder trazer a cada um de nós esta restauração, essa regeneração. Pastor, eu confesso que eu estou impactado com essa história. Primeiro, a filha mais velha nasce com uma perna pequena Sim. e uma perna maior. Segundo, você atropela a sua própria filha, a segunda Sim. filha. E Deus faz mais um Mais um milagre. milagre. Tem coisas que acontecem que a gente não consegue entender. Sim. Jesus, um certo dia, disse: o que eu faço agora não entenderás, mas saberás depois. E aí, Deus montou alguma situação para chamar a sua atenção que ele estava lhe chamando para o Evangelho. Verdade, com certeza. Deus, ele tem a forma dele de trabalhar, mas para que o homem, ele venha se converter a ele. Eu confesso que Deus me guarde de passar por essa luta que você passou. Sim, porque, isso. meu Deus do céu, isso é de impactar o coração. E a partir daí, você retoma o sentido, a sua filha não morreu, estava bem, Sim. não teve ferimento, nada. E aí, como é que foi o seu... Daí em diante, Sim. eu comecei a dar o passo para Jesus. Aí começou a ir para a igreja com a sua esposa e suas No filhas. segundo dia que eu fui para a igreja, eu me entreguei para Jesus completamente. Oh, meu Deus. Até o dia de hoje, para a honra e glória do Senhor. A partir daquele dia, eu me tornei um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Esse cristão que eu sou hoje, não é? Que busco, não é? Agir com ordem, com decência, com as coisas de Deus. Desde o primeiro momento que eu tive o encontro com Jesus, o meu desejo agora era de levar a palavra para as pessoas. Então eu me tornei um louco por Jesus, aquele pregador dos ônibus, das praças públicas. Oh, que não é? maravilha. Então eu me tornei esse pregador na época. Não é? Comecei a evangelizar, ia para os presídios. Toda semana eu tinha um culto no presídio que eu fazia lá, que eu realizava. Não é? Então a minha vida de aí por diante foi esta: pregação do Evangelho. Que bênção. Olha, eu agora estou me lembrando de uma pessoa que falou comigo na semana passada. Essa pessoa está com um filho que está dominado pela bebida, pelo álcool. E essa pessoa praticamente é um filho já de quase 40 anos, mas praticamente desistindo de tanto lutar. E ela falou comigo que as forças estavam acabando. E agora eu vejo um milagre que aconteceu na sua vida, 2 milagres nas filhas. Sim. E o Senhor te libertou do álcool. Sim. Como foi essa saída? Ela foi traumática? Foi muito difícil você se libertar do alcoolismo? Como é que foi? Não, a minha libertação do alcoolismo foi automática. A partir do momento que eu me entreguei para Jesus, foi automático. A vontade pelo álcool saiu também. O Senhor, ele fez uma obra, uma limpeza completa, para a glória dele. Vejam, telespectadores, como Deus opera na vida de um homem. O homem que abre o coração para a entrada de Jesus. Independente do álcool, praticamente, humanamente falando, não se regenerava. Sim. E Deus agora faz um milagre, e no momento em que ele aceita Jesus como Salvador, no mesmo instante ele é liberto
do domínio do álcool, do alcoolismo. E isso pode acontecer com o álcool, com a maconha, com o crack, com a cocaína, não importa. Não existe droga que Jesus não liberta. Não existe. E hoje o pastor Wilson, o apóstolo Wilson, tem a sua nova vida. Quer dizer, de lá para cá, somente seguir a Jesus e fazer a sua obra. Somente seguir a Jesus e fazer a sua obra com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho. Todos os dias da minha vida até aqui, eu tenho procurado fazer o que eu posso em favor do reino de Deus, com toda a dedicação da minha alma. Eu quero, nesse momento, até render uma homenagem ao pastor Wilson do Amaral e a sua esposa, saudosa irmã Ruth, que deixaram marcas na nossa cidade. Um casal muito dedicado à oração. E por conta disso, muitos milagres aconteceram nas vidas das pessoas. Verdade. O poder da oração é muito grande. Move a mão de Deus. O impossível torna-se realizável. E aí vem aquela pergunta: haveria alguma coisa difícil para Deus? Não há. Amigo, o seu problema pode ser até maior do que você, mas ele é menor que Deus. O Deus a quem servimos é muito maior do que a luta que você está enfrentando. Acredite nele, creia nele. Faça como a esposa do apóstolo Wilson. Ela acreditou no milagre que estava chegando. E quando chegou em casa, que foi olhar as pernas de sua filha, que era uma maior, outra menor, as pernas estavam iguais. E sabe o que foi que ela fez? Mulher, ela tem um sentimento muito mais forte. Imediatamente, ela aceitou Jesus como Salvador. Não importa, o Senhor que fez este milagre da minha filha pode fazer um milagre na minha vida. E fez, e aí está o resultado. E aí nós percebemos que o apóstolo hoje testifica isso. Quem sabe se você não está precisando de algo de Deus acontecer na sua vida. Um milagre de Deus. O que é que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Para dizer que Ele te ama. Para dizer que Ele é Pai. E que tudo fará para fazer você feliz. Deus está do nosso lado. Apóstolo, eu fico impactado, emocionado de ver a misericórdia de Deus. O que Ele faz para conseguir alcançar o homem. Com certeza. O Senhor, na verdade, o nosso Deus, Ele nunca desiste do ser humano. O Senhor, Ele está ali, olha, trabalhando para que o homem, ele venha realmente se tornar uma pessoa regenerada. E eu quero aqui deixar um recado para você, né, você que está aí do outro lado: não desista da sua família, não desista dos seus filhos, continue se empenhando em favor de cada um deles. Acredite, o nosso Deus, Ele é um Deus das causas impossíveis. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, diz a palavra, verá a glória do Senhor nosso Deus. É assim, pastor Antônio Santos. Que bênção, eu quero agradecer. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas o apóstolo Wilson, ele tem tido uma experiência muito grande, tanto na obra espiritual no Estado, como também a sua vinculação com o Estado de Israel. Sim. E nós vamos, no próximo bloco, conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir que você não desligue, continue conosco, porque a gente vai voltar a conversar um pouquinho mais sobre a sua história, agora de pastor, de apóstolo, e também essa sua vinculação com o Estado de Israel. E aí, a sua vida com o Senhor foi uma vida assim, de muita alegria, harmonia, prazer, pregação, evangelização, visita aos hospitais, visita aos presídios, ganhando almas para o Senhor. E aí, como foi que se deu essa sua ascensão ao pastorado? Como é que se deu? Bom, a minha ascensão ao pastorado
se deu em um trabalho que nós fazíamos na nossa casa, que na verdade era um culto de ação de graças pela cura da minha filha. Não é? Então, minha esposa, ela já tinha esse trabalho e nós continuamos a dar continuidade a esse trabalho. Era semanal esse culto? Semanal. Toda segundas-feiras. Toda segunda-feira fazia um culto de agradecimento, a Deus. Que coisa boa. Só que se tornou um culto evangelístico. Muitas pessoas iam a este culto e aceitavam Jesus. Que maravilha. Então, chegou um momento que nos convidaram para a gente começar a fazer um trabalho lá no bairro São Conrado. Sim. E eu aceitei o desafio, juntamente com minha esposa, em concordância com ela, e começamos esse trabalho há alguns anos atrás, eu creio que tenha já uns 24 anos atrás, e começamos a fazer esse trabalho ali no São Conrado. E, paralelamente, depois, começamos a fazer um trabalho na Terra Santa, ali no Santa Maria. Que chama Terra Dura, você chama sempre de Terra Santa. Isso. Que legal. E daí por diante, o ministério, ele avançou, cresceu, não é? E estamos aí trabalhando para o Senhor Jesus, trabalhando com crianças, num trabalho social muito bonito. Muito nós bonito. Realizamos, não é? Com as crianças das comunidades onde nós temos as nossas congregações. Muito bem, e aí você passou a ser o apóstolo, o pastor daquele trabalho. Sim. E montou um trabalho com crianças. Como é que é o nome? Geração Profética. Geração Profética. Isso. Eu já participei, já estive, mas é muita criança. De onde vem tanta criança para aquele trabalho? Como é que é feito isso? Nós temos um trabalho semanal de células. Isso. Nossa igreja, ela é uma igreja em células e também as crianças elas estão em células. Então não existem as células das crianças. Então nós temos nas comunidades onde nós temos os trabalhos das congregações, então nós trabalhamos com as células. Então reunimos as crianças, não é? Na redondeza da igreja, da congregação, e realizamos um trabalho social, não é? E também uma ajuda também às famílias, né? Levando o ensino, não somente da palavra de Deus, mas também dos princípios que as crianças têm que aprender concernente à família. Que bom! E aí essas crianças participam, se envolvem, e vocês fazem um encontro todos os anos que reúne as crianças de todas as congregações e faz um trabalho bonito, que eu já assisti, é um negócio interessante. Todos os anos nós temos esse trabalho no final do ano, no mês de dezembro, nós fazemos um trabalho que nós chamamos o Fruto Fiel. Fruto Fiel. Então nós temos o Fruto Fiel, que é um trabalho com toda a igreja e juntamente com as crianças, mas um dia antes do Fruto Fiel, nós fazemos esse trabalho somente com as crianças, não só das nossas congregações, que nós trabalhamos com as células, mas também com a comunidade ali no bairro São Conrado. Né? Então, nós atendemos cerca de, média, 600 crianças. Esse ano tinha 650 crianças. O senhor esteve lá presente. O senhor é um dos colaboradores da Geração Profética, desse projeto. Nós agradecemos muito esse trabalho desde o início, que o senhor tem dado esse apoio ao projeto Geração Profética, lá com o evangelista Carlos Alberto e a Carminha, né? São os titios que cuidam dessas crianças. Mas né? Imagine vocês, 650 crianças no evento. Foi um negócio espetacular, maravilhoso. E o mais gostoso é o envolvimento deles com a palavra de Deus. E os pais. Os pais. Os pais se fazem presentes também. É um trabalho muito bonito, muito que as crianças elas ficam esperando o ano inteiro que aconteça. Não é porque tem pipoca, tem cachorro quente, refrigerantes, tem muitos brinquedos. Não é? É uma motivação. Eu quero parabenizar ao apóstolo Wilson, a sua esposa e a todos que fazem esse trabalho, porque realmente é muito gratificante. As crianças vão, gostam, a gente percebe no brilho do rosto dessas crianças, e aí os pais vão também. E é uma estratégia preciosa, porque os pais passam a conhecer o Evangelho e terminam
participando da igreja Sim, também. sim. E aí a igreja vai crescendo, vai crescendo. É um trabalho realmente glorioso. Eu já participei de alguns e pude perceber a bênção que é esse fruto fiel feito para as crianças no final do É ano. verdade. Agora, essa visão desse trabalho fruto fiel, você trouxe um pouco de Israel. Me fale um pouco sobre essa sua ligação, a sua ida, as suas idas para participar de eventos em Israel. Como é que tem se dado isso? Esse incentivo veio ao meu coração através do apóstolo René Terranova. René Terranova. Ele trabalha com as igrejas, né, com as lideranças, para que nós possamos estar em Israel na festa de tabernáculos. E nós temos ido todos os anos para Israel para participar dessa festa de tabernáculos, que não é uma festa, não é só dos cristãos, mas é uma festa também que os judeus celebram aí até os dias de hoje. É verdade. A celebração da festa do tabernáculo é uma festa grandiosa em Jerusalém. Em Zacarias, e é feita dentro de Jerusalém. Isso. No livro de Zacarias fala lá, não é? Uma palavra profética de que todas as nações devem subir a Jerusalém para celebrar o Senhor na festa de tabernáculos. E olha, pastor Antônio dos Santos, lá na festa de tabernáculos é algo assim extraordinário, porque as nações sobem mesmo. Sobem. É uma multidão. São milhares de pessoas de toda parte do planeta. Meu e Deus. Lá estão todos reunidos, não é? Tem um momento que nós vamos para o Monte Egede, o primeiro dia da festa. Isso. Imagine, frente ao Mar Morto. Meu Deus. Uma celebração extraordinária. São 7 dias que nós temos lá de congressos internacional, também em português, não é? E além disso tem a festa na cidade. A celebração na cidade. Que os judeus fazem a festa, não é? É algo assim tremendo. O Muro das Lamentações, não é, superlotado, povo orando. Disputando espaço. O senhor já foi lá, o senhor sabe como é que é. Eu estou aqui encantado com isso, porque visitar o Muro das Lamentações, chegar ali para buscar a Deus, para orar, para agradecer a Deus, para relembrar o tempo, chegar ao Mar Morto, aquela grande fortaleza. Sim. Ali ao lado do Mar Morto, numa celebração. Eu confesso a você que é algo realmente extraordinário. Quando a Bíblia manda orar pela paz de Jerusalém, e eu faço isso sempre, orar por Jerusalém, e é um conselho e é um pedido de Deus, diz assim: prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Quem ama Jerusalém prospera. Com certeza. É promessa divina, é promessa de Deus, e isso tem acontecido. Inclusive, pastor Antônio dos Santos, a partir do momento que eu fui a primeira vez para Jerusalém, na minha volta, eu vi se cumprir na minha casa, na minha família e no ministério a chuva que Deus promete. Meu Deus. De bênção, de prosperidade. O ministério ao qual eu presido, realmente ele alavancou, cresceu. Tá vendo? Eu hoje, no seio da minha família, eu vivo uma vida em abundância. Hoje eu provo disto, porque nós, pastores, pregamos isto, e nós vemos que na igreja falta muito isto. O povo ainda não chegou a ter essa experiência pessoal de viver uma vida em abundância. E hoje eu tenho vivido isto, né? E eu creio que esta unção profética que veio da parte de Deus é uma unção profética que está viva nos dias de hoje, porque o Senhor, ele diz que ali é um decreto perpétuo. Perpétuo, é verdade. Não é verdade? Perpétuo. Então não tem vencimento. Então, eu quero dizer para vocês, não é, de que vale a pena ir em Israel. E muitas pessoas, pastor Antônio Santos, até líderes mesmo, pastores, sim, que não querem ir a Israel, com medo de ir para Israel, né? Com aquela coisa de as bombas. E isso não existe lá. Essas notícias que trazem para cá, quando a gente chega lá, não tem nada disso não. A mídia,
o meio de comunicação, muitas vezes pinta um quadro perigoso, tenebroso. Não tem nada disso não. E tem outra coisa, amar a Jerusalém, amar a Israel é um dever de todo cristão. Um certo dia eu fui mal compreendido por um palestino, porque eu estava na cidade e nos encontramos de um grupo, eu estava com algumas pessoas e de tanto andar, a gente desencontrou de uma outra parte do líder que estava com a gente. E já eram por volta das 10, 10 e meia da noite. Eu disse, olha pessoal, nós não encontramos o grupo, vamos voltar para o hotel. Vou fazer o seguinte, vou chamar um táxi e vou mandar de grupo em grupo e no último eu vou. Mas já acertando inclusive o pagamento, para não ter problema, porque ali a gente sabe que tem palestinos e tal, e não é fácil. Então eu chamava o táxi e acertava com ele, e disse, olha, esse pessoal está indo para o hotel Shalom e eu pago $15, você topa? Aí, ok, tudo bem. Eles aceitavam, faziam o pagamento, já ia levar o pessoal lá. E no último eu chamei para seguir, já era o último grupo, eu perguntei se ele aceitava levar por $15. Ele disse que não aceitava, que ia na Bandeirada. Eu disse, não, na Bandeirada eu não vou. Eu sei que o hotel ali não está distante e $15 paga muito bem, já mandei outros para lá. E ele aí olhou assim para mim e disse, tudo bem, eu vou aceitar. E aí entramos no carro, ele falava o inglês ou às vezes espanhol e tal. Sei que a gente se entendia. E ele perguntou de onde eu era. Eu falei do Brasil. Do Brasil? Ele, e o que é que vem você, uma terra tão bonita no Brasil, vem fazer numa terra dessa aqui? Eu imaginei logo, esse não deve ser judeu. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, eu estou aqui porque nós amamos os judeus, porque Jesus era judeu. Rapaz, esse homem só faltou me empurrar do carro. Ele ficou tão revoltado, eu percebi uma ira muito forte, e eu olhei para ele e perguntei, você não é judeu? Foi mesmo que eu tivesse xingado. E ele bateu no painel do carro e disse, sou palestino, bateu muito forte. E aí eu tentei amenizar, falando, e quanto mais eu tentava amenizar, mais era pior, porque ele estava com muita raiva, e aí eu percebi que era um sentimento difícil. Por que eu estou dando essa explicação? Porque tem pessoas que desavisadamente acham que os judeus prejudicam os palestinos, não quer ceder a terra. Vou fazer uma revelação aqui. O Estado de Israel tem 21 mil quilômetros quadrados. Apenas 21 mil. O mundo árabe palestino, ele representa 96% do território. Israel apenas 0,4%. E eu fico indignado quando alguém chega e ainda quer dividir o Estado de Israel com uma comunidade que não precisa, tem terra demais. 0,4% é o espaço que Israel ocupa no mundo árabe. Então não me venham com essa história. Por isso, quando eu cheguei na colina de Golã, que vi aquela situação, eu digo, não pode, Israel não pode devolver isso aqui. Por que Israel entregou já Jericó, entregou Samaria, entregou Belém e agora querem tomar Jerusalém? Não. Gente, eu amo Jerusalém, oro por Jerusalém. E bem disse o Senhor, é maravilhoso poder chegar lá. Eu acho que o cristão, ele só se completa se um dia ele visitar aquela terrinha onde será assentado o trono de Jesus para governar este mundo, o trono eterno de Davi. Não é isso, apóstolo? Com certeza. Não é? Eu vejo assim, pastor Antônio Santos, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou para Nova Jerusalém, não é? Que belo, bênção de Deus, nós estaremos sim na Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Eu me lembro que numa oração eu fiz esse pedido a Deus. Deus,
eu não quero ir ao céu antes de ir a Israel. Dá um jeito aí. E ele me levou, me deu oportunidades para ir. Porque é muito bom, claro, ir para a Nova Jerusalém. É aquela que será governada por Jesus. Mas conhecer antes vale a pena. Andar no caminho que Jesus andou, conhecer aquela região, viver um pouco antes de ir. Pisar nas terras que o Senhor Jesus pisou. Os profetas, eles pisaram. Não é? Está no cenáculo, olha que coisa extraordinária. Extraordinária. Não é? Está no cenáculo, orando no cenáculo, que tremendo, benção. não é? Quem sabe o apóstolo René Terranova, quem sabe pode estar nos assistindo agora, sim. Depois você faz um contato com ele, sim. Falando aqui um pouquinho, e agradecer e parabenizar ao apóstolo René Terranova por incentivar os seus liderados todos no Brasil, sim. A visitar Jerusalém. E é uma coisa que cada um que vai, eu fico impressionado, que volta mais fervoroso ainda. E essa festa do tabernáculo? A festa do tabernáculo é muito linda, muito bonita, muito espiritual. Lá tem a Marcha das Nações. Não é? Essa Marcha das Nações, todas as nações estão ali juntas. Não é? Identificadas. Nas ruas, identificadas. Não é? E ali saem celebrando ao Senhor nosso Deus. É? Coisa. E o impactante é que os judeus, eles ficam lá, não é? Vibrando, não é? E felizes com o apoio que as nações têm dado à nação de Israel. Agora, no dia 14 de maio, estará completando 70 anos da criação do Estado de Israel. O Brasil deu a mais bonita colaboração. Foi uma votação na ONU, quando foi reconhecido o Estado de Israel, e era um brasileiro, Oswaldo Aranha, que era o secretário-geral da ONU. E eles estão agora a celebrar 70 anos de existência, 70 anos de lutas, mas 70 anos de vitória. Eu estou assim muito feliz em poder conversar com o apóstolo Wilson, e esta ligação que há com Israel, esta afinidade, a qualquer um dia desses eu vou trazer aqui alguns comentários mais aprofundados, sim, sobre a história de Israel, até porque é a nossa história. É a nossa história que começou lá com Abraão, aquele que pôde crer no invisível, naquele que não via, ele pôde crer, e ele é um professor para todos nós. E hoje nós cremos no Senhor piamente e sabemos que a vitória que ele tem dado a todos nós é por causa da fé. A fé que nós temos em Deus é uma fé inabalável, é uma fé marcada pela certeza de que o Deus Todo-Poderoso está com aqueles que nele confiam. Olha, se Abraão pôde acreditar, e hoje que nós temos o advento de Cristo, não vamos perder a fé, jamais. Acreditar sempre, e a vitória será daqueles que confiam em Deus. Amém. É assim mesmo. Pois não, apóstolo, então eu quero, assim, de coração, externar a minha gratidão pela sua vinda aqui. Não tenha dúvida que esta conversa, ela engrandece a todos nós, ela edifica aos nossos telespectadores e ainda estimula a tomar uma decisão de seguir a Cristo. Eu não tenho dúvida que a mudança na sua vida foi uma mudança para melhor. Você cresceu, você evoluiu, você é uma nova pessoa. Hoje, viver a abundância do Senhor na vida é algo glorioso. Então tem tudo a ver com a escolha que fez de aceitar Jesus e essa paixão por Jerusalém. E aqui vai um conselho. Se você não tinha muito apego a Jerusalém, está perdendo muito, viu? A Bíblia diz que aqueles que amam Jerusalém, que oram por Jerusalém, alcançam prosperidade nessa vida. Então não perca a chance. Deus está abrindo a porta para você interceder por aquela nação que um dia será a capital do mundo. E nós estaremos lá reinando com o Senhor brevemente. Eu quero passar a palavra e já agradecendo de coração ao apóstolo Wilson por estar conosco, Wilson Nabuco, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Iavé Chamar. Ministério Iavé Chamar, ali na Avenida Heráclito Hollenberg. As suas considerações finais, meu apóstolo. Eu quero agradecer
por essa oportunidade e dizer a todos que estão agora nos assistindo de que o nosso Deus, ele tem um plano, um projeto excelente para a nossa vida. Não perca essa oportunidade. Você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não perca essa oportunidade. Entregue a tua vida ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer realizar algo extraordinário em sua vida. Como Ele fez na minha vida, na vida da minha família, Ele quer fazer também na sua vida, na vida dos seus familiares. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Antônio Santos. Amém, eu que agradeço. Deus abençoe você, meu amigo, meu telespectador. Receba um forte abraço e a nossa oração. Que Deus esteja abençoando a você e a sua família. Pode ter certeza, Deus nos ama muito. E ainda que você esteja sofrendo, essa não é a vontade de Deus. Jesus quer te dar a mão e te dar saúde, te dar paz e prosperidade. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, e tenhamos uma semana de muita paz.